todos estejamos em paz. Que bom que mais uma vez podemos estar presentes desta forma, virtual, para podermos escutar os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nesses tempos de pandemia, é comum questionarmos as autoridades, as pessoas entendidas, todos aqueles que podem, de uma forma, ajudar ou realizar alguma coisa e que o não fazem. Como diz no dito popular, fico que nem barata tonta. Quantos de nós realmente não ficamos igual barata tonta durante esse período de pandemia? Porque nos pegou de surpresa. E muitas vezes vemos pessoas que ficam como barata tonta durante muito tempo. Ou que descamam mesmo para a negligência mais cara de pau possível. E aí nos perguntamos, por que essa pessoa está aí? É muito comum fazermos essa pergunta com relação, por exemplo, à mediunidade ou aos próprios palestrantes espíritas. Mas fulano de tal conseguia ver os espíritos, conseguia conversar com ele, mas faz isso. Fulano de tal fala tão bem, é tão eloquente, entende, mas não aplica a si mesmo. Parece contraditório. E se recordarmos, Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, nos fala, quando ele vai estudar os hebreus, que era o povo que mais tinha fé, mas também era o mais orgulhoso. O que para nós, hoje, a gente olha e pensa, mas isso é um absurdo. Como é que a pessoa pode ser a mais orgulhosa e a que mais tem fé? E os hebreus eram assim. Como explicar, então, essa aparente contradição que existe nos seres humanos? Os que têm mais possibilidades, que têm mais disposição, que têm mais faculdades, mais capacidades, são muitas vezes os que fogem do serviço. Ou que usam para propósitos escusos, para interesses pessoais. Como explicar tudo isso? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos uma brilhante lição sobre isso. Os sãos não têm necessidade de médico. No qual Allan Kardec faz uma brilhante exposição aplicando a mediunidade. E se recordarmos desta passagem onde Jesus disse isso, não são os sãos que precisam de médico, Jesus falou isso perante os fariseus. Porque Jesus falava, ceava junto com as pessoas que eram tidas por de má vida, de má conduta, os publicanos, as prostitutas, a gente simples do povo. E Jesus dá, então, essa explicação. Um doente é que precisa do médico. Então, Jesus, ia até os necessitados. E aqui também tem um detalhe importante. Há dois tipos de enfermos. Os que querem se curar e os que não querem se curar. Os que querem se curar aceitam a prescrição médica. Os que não querem ficam trocando de médico, não tomam o remédio direito, diz que não funciona, inventa outra doença e complica. Então, quando Jesus também fala desses doentes, ele se refere principalmente àqueles que realmente estavam procurando a cura, a melhoria, o consolo verdadeiro. A esses ele se dirigia. Não importava a classificação social que era dada na época. Com relação às nossas tarefas, às nossas capacidades, às nossas habilidades, também. Aquele que mais precisa é o que recebe mais condições para acertar. Então, muitas vezes é dado, sim, a mediunidade para pessoas que, aos nossos olhos, fazem muita besteira. É porque lá no passado, elas já fizeram muita besteira. E a mediunidade é a oportunidade de ir corrigindo. Obviamente, se a pessoa se enreda ainda mais,
mais grave fica a situação dela. É igual o enfermo, que em vez de se curar, mais adoece, porque usa uma má alimentação, porque não faz exercício, porque fuma, porque faz não sei o quê. Lá na frente vai se complicar ainda mais. E aí o tratamento será mais difícil. Então é muito importante que saibamos analisar as nossas habilidades e capacidades e bem empregá-las, sem fugir ao serviço, sem deixar para depois, principalmente na área da mediunidade. E para isso, para refletirmos em torno, rapidamente, sobre esse assunto tão importante, escolhemos da obra Conversa Firme, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Cornélio Pires, o capítulo número 18, Questão de Mediunidade. E o trovador caipira vai se exprimir da seguinte maneira sobre este assunto. Você deseja saber, meu caro Luiz Trindade, o que se sabe no além em torno à mediunidade? Diz você, fale, Cornélio, o que há com o meu bestunto, onde estou não mais me entendo, tanto espinho nesse assunto. Você talvez do outro mundo notará como me sinto. Sou médium encarcerado nas sombras de um labirinto. Sei que a vida após a morte lembra o sol à nossa frente, mas de médium para médium, eis que a luz é diferente. Sendo a verdade uma só, por que isto, meu amigo? Resolvo muitos problemas e este agora não consigo. Recorde, Trindade, a usina. É um só poder gerador, mas as lâmpadas variam de grau de formato e cor. Assim na mediunidade, segundo se vê do além. Cada pessoa trabalha conforme o campo que tem. E as diferenças existem por esta razão comum. Progresso de qualidade depende de cada um. Até que o mundo fabrique um robô médium perfeito, as falhas que registramos seguirão do mesmo jeito. Milhares de companheiros voltando à Terra em serviço suplicam mediunidade em ação de compromisso. Garantem apostolados, fazem votos e promessas, depois, ocupando o corpo, pensam no mundo às avessas. Nem todos agem assim. Entretanto, a maioria, vendo serviço a fazer, descamba na correria. Era médium nosso Quincas, vivia em brasas de fé. Quando o serviço aumentou, simplesmente deu no pé. Começou fazendo curas nosso amigo Lino Guerra. Doentes foram chegando, o rapaz mudou da terra. Preso à tarefa crescente, o nosso Quintino Taco largou-se do movimento, dizendo ser pobre e fraco. Largando a tarefa grande, o nosso Antônio Escobar declarou-se escrupuloso, com medo de trabalhar. Janjão começou no lápis, médium do sítio de dentro. As mensagens progrediram, o moço fugiu do centro. Era médium de altos dotes, Gina de Luca Lobão. Desposando um milionário, Gina esqueceu a sua missão. Receando o sacrifício, a médium Maria Bela deixou o grupo alegando que as mensagens eram dela. Passista de grande porte era Lídio de Itaúna. Ganhando a antiga fazenda, trocou-se pela fortuna. Desistindo de servir, disse a médium Conceição, que só achava no mundo pouco caso e ingratidão. Eis o assunto como exponho, questão claramente aberta, mas que ninguém se aborreça, que o tempo tudo conserta. Sigamos no dia a dia, sem crítica e sem pesar, em favor da melhoria, vamos todos trabalhar. E diríamos até ainda mais, em favor da cura de nós mesmos, trabalhemos. Aceitemos a nossa missão, a nossa tarefa, qualquer que ela seja, médium, passista, palestrante, evangelizador, recepcionista, pai, mãe, filho, não importa. Usemo-la. Ela é o remédio para a nossa cura moral. Somente o trabalho no bem é que cura as feridas da alma. Há esforço, a suor, a lágrima, espinho? Há. Mas, igual ao doente, muitas vezes é preciso um remédio forte, que provoca crises a fim de se alcançar a saúde. Sigamos trabalhando,
sabendo que somos enfermos, e Jesus cuidará sempre de todos nós. Que a paz do Mestre esteja conosco. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.